Agora vamos estar falando sobre os substantivos possessivos. Em outros contextos, eles também são conhecidos como possessive case, que é, querendo ou não, aquele elemento que para muitas pessoas é complicado de entender a princípio, que é aquela dinâmica do apóstrofe S. Tudo bem? Então, vamos lá. A forma possessiva é usada com substantivos referindo-se a pessoas, grupos de pessoas, países e animais. Mostra uma relação de pertencimento entre uma coisa e outra. Então temos aqui este exemplo. Leslie's aunt is a doctor. Então perceba que você tem o apóstrofo S ao final de Leslie, indicando que não estamos simplesmente se referindo a qualquer tia, mas sim a tia da Leslie. Então, assim estabelecemos uma relação de pertencimento entre uma coisa e outra, ou entre uma pessoa e outra, ou entre uma pessoa e uma coisa. É importante compreendermos que, primeiramente, a gente sempre gosta de realmente ter, primeiramente, a questão sendo explicada considerando quem pertence e o que ou quem é pertencido. Então, a primeira questão que eu acho que é importante termos em mente de forma clara é que quando estamos utilizando essas expressões para indicar a ideia de posse, primeiro na sentença, independente se essa ideia de posse é expressada no começo, no meio ou no fim, via de regra, primeiramente vem quem pertence ou quem possui, e depois, na sentença, vem o que ou quem é possuído. É óbvio que quando estamos falando da relação entre pessoas, você não tem alguém literalmente possuindo uma outra pessoa, mas ela possui uma relação com essa outra pessoa e, portanto, o elemento que é possuído de uma para outra pessoa é essa relação. Então, quando nós temos aqui a ideia de Leslie's aunt is a doctor, estamos aqui primeiro expressando quem possui, Leslie, e depois quem é possuído, aunt. E aí no final você tem o S ao final de quem possui para indicar a ideia da posse. Agora, é importante compreendermos que Leslie não literalmente possui a sua tia. Ela, na realidade, possui a relação com sua tia e é isso que nós estamos indicando como sendo a posse aqui. E aí é quem possui que tem o S ao final. Tudo bem? Para formar o possessivo, adicione um apóstrofo seguido de S ao substantivo. Então você tem aqui brother, é um substantivo, e aí você adiciona o S ao final dele com um apóstrofo para ter a ideia da posse sendo expressada. My brother's computer was stolen a week ago. O computador do meu irmão foi roubado uma semana atrás. Ou há uma semana. Children's toys were on the ground. Brinquedos das crianças ou brinquedos de crianças estavam no chão. Também temos aqui o substantivo children. Adicionamos o apóstrofo S ao final dele para indicar a ideia de posse entre children e toys. Mais precisamente indicando que temos aqui crianças possuindo brinquedos e estes brinquedos estando no chão. Se o substantivo já termina com S, basta adicionar um apóstrofo. E isso se aplica em especial quando estamos indicando a ideia do plural, não é? Muitas vezes, então, temos contextos onde estamos nos referindo a um grupo de pessoas que possuem algo, não é? Então, vejamos. Students' homework will be assessed later. Ou seja, o para-casa dos estudantes vai ser verificado mais tarde. Então, temos aqui students, que já possui o S ao final, e para expressarmos a ideia de posse, não temos o S ao final se repetindo aqui, pelo menos não neste caso, mas simplesmente adicionamos o apóstrofo e assim, quando lemos, definitivamente já temos o expressar dessa ideia de posse. Importante compreendermos que quando você tem aqui a fala dessa sentença, nem ao menos parece que temos esse apóstrofe S sendo utilizado. Vejamos aqui, students' homework, não é? Agora, a pessoa vendo, ou mais precisamente nos ouvindo falar dessa forma, seguindo essa sequência, compreende que o que estamos aqui indicando é a ideia de posse ao utilizar um substantivo possessivo, que aqui no caso seria students, tudo bem? Então, é inferido isto. Agora, para pronomes que terminam em S, você pode adicionar um apóstrofo S ou apenas um apóstrofo, como no outro caso. A primeira opção, entretanto, é a mais comum. Então, você tem o plural. E neste contexto, o apóstrofo é utilizado. Se você repetir um S ao final de uma palavra no plural, tecnicamente você vai estar errado. Mas, se você tem aqui, they want to sell James' car, perceba que o nome James possui um S,
E depois você tem um apóstrofe S ao final igualmente. E assim você expressa a ideia de posse entre James e Carr. Então temos aqui uma mecânica onde que realmente temos a necessidade de adicionar, ou ao menos a possibilidade, não necessidade, de adicionarmos o S ao final, ter uma duplicação. Na pronúncia também não se muda muito. Você fala James's car. Óbvio que existe uma diferença entre James e James's. Por exemplo, o outro nome, Chris e Chris's. E aí este apóstrofe S fica ainda mais explícito. Mas não há diferenças além dessas, com o S sendo estendido ao final, ao expressarmos essa ideia de posse, quando o nome da pessoa termina em S. Tudo bem? Também a opção sem S ao final, somente o apóstrofo é aceita. Muito importante compreendermos isso. Então, caso você escreva assim, ou leia algo escrito dessa forma, saiba, tecnicamente você também não está errado. Então, continuando. Veja algumas expressões comuns onde a forma possessiva é usada. A day's work, a month's pay, in a year's time, for God's sake. Então temos aqui os substantivos day, month, year, God, expressando uma ideia de posse para com work, pay, time e sake. E a estrutura para ter essa posse sendo explícita é o apóstrofo S no final de day, se tornando days, months, years e gods. Ok? Perfeito. Agora, observe que o possessivo também é usado para se referir a lojas, restaurantes, igrejas, universidades, etc., ou seja, locais, usando o nome ou cargo do proprietário. Então você tem aqui, I want to go to Luigi's for dinner. Você então escuta este Luigi, que é o nome da pessoa, que provavelmente é o dono do restaurante, ou quem fundou o restaurante, e, ou ao menos um personagem que quer passar a impressão de que é o dono do restaurante, no caso aqui Luigi, o nome italiano, então se não for o dono de fato, é um personagem italiano, como se ele fosse o dono do restaurante, já que o restaurante é italiano. E às vezes, muito frequentemente, quando estamos se referindo a locais específicos, com apóstrofe S ao final, paramos ali. Não precisamos dizer Luigi's Restaurant, por mais que também seja correto. A pessoa simplesmente fala Luigi's. E aí, se você tem aqui na sentença for dinner, é óbvio que é inferido que você está se referindo a um restaurante, porque você não vai em algum outro lugar para ter jantar. É óbvio que é possível você ter Luigi, por exemplo, sendo um amigo seu, e aí vocês estão indo lá na casa dele para jantarem, e a casa dele não é um restaurante, naturalmente, mas ainda assim, via de regra, esses locais que têm apóstrofe S ao final, na realidade, são locais específicos onde o nome do proprietário é expressado e se encontra no próprio nome. Tudo bem? Outro exemplo. Peter has an appointment at the dentist's at 10 a.m. Então você tem aqui at the dentist's. O que isso significa? Podemos inferir que é at the dentist office. Ou seja, o escritório ou a clínica do dentista at 10 a.m. Tudo bem? Excelente. Então temos aqui a utilização dessas expressões, substantivos possessivos, que causam muita confusão, mas agora que elas estão devidamente aqui explicitadas, você provavelmente percebe que não é um bicho de 7 cabeças. Muito obrigado.